Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como criar matrizes de correlação usando a ferramenta Pandas e como visualizar essas matrizes, tá? O que é uma matriz de correlação, pessoal? Eu vou pegar a ferramenta Pandas, eu vou pegar um data frame do Pandas e vou pegar ali cada coluna que eu tenho naquele data frame e eu vou plotar, né? Eu vou calcular, na verdade, a correlação dos valores daquela coluna com os valores de outra coluna. E aí eu vou ter a correlação entre aquelas duas colunas. Vou saber se os valores daquelas colunas se eles andam junto, né? Se eles crescem junto ou se eles diminuem juntos, se quando um cresce o outro diminui, se quando um diminui o outro cresce, ou se eles não têm correlação nenhuma, né? Se quando um cresce o outro faz qualquer movimento aleatório e eles não têm uma correlação, tá? Vocês já devem ter estudado aí o que é a correlação, como calcular a correlação de Pearson, e agora a gente vai ver como usar a ferramenta Pandas para calcular bem facilmente essa correlação e como plotar essa correlação, né? Como exibir essa correlação de uma forma atrativa, de uma forma que facilite a visualização dessa correlação usando a ferramenta Seaborn. Tá? Então vamos começar aqui, sempre lembrando de atualizar a ferramenta Seaborn, né? Apesar de que me parece que depois que você faz a primeira atualização, ele já fica atualizado lá na máquina virtual para você. Vocês vão ver aqui que normalmente quando eu tenho feito isso, ele está dando aqui que já está atualizado. Ó, já está atualizado. Então, bom, mas de qualquer forma, só para garantir, né, a gente faz essa atualização e aí vamos importar as bibliotecas que a gente vai usar. Então a gente vai usar o Seaborn, importa Seaborn SNS, a gente vai usar NumPy, e o Pandas a gente vai usar, mas o Pandas a gente vai usar um data frame que vem com o Seaborn, então ele já está meio que implícito para a gente quando a gente usar os dados de exemplo lá do Seaborn, tá? E que dados de exemplo são esses que a gente vai usar? A gente vai usar aquele data frame dos pinguins que a gente já usou em aulas anteriores. Então vamos colocar aqui df igual Seaborn, né, sns.load dataset. E aí a gente vai carregar o dataset pinguins. Esse data frame, aliás. Então vamos ver o que tem nesse data frame para relembrar. Data frame pinguins. Ele tem várias observações aí, né, de pinguins, onde eu tenho a espécie do pinguim, a ilha no qual foi feita a observação, o comprimento do bico, a profundidade do bico, o comprimento da nadadeira, a massa corporal, né, o peso, e o sexo do pinguim. Tá? Tenho diversas observações, se não me engano, são 344 observações dessas 7 variáveis, certo? Bom, então vamos ver. O próprio Pandas, pessoal, aqui no DataFrame, eu tenho um método chamado CORR, C-O-R-R, que faz o cálculo, né, cria para mim uma matriz de correlação desse data frame. Esse método é legal porque ele vai pegar todas as colunas aí que possuem valores numéricos, tá? E vai fazer automaticamente a correlação entre essas colunas. Então vocês vão ver aqui que a gente tem no índice o nome das colunas e as colunas aqui também as mesmas colunas numéricas, tá? Então, para cada duas colunas aqui, eu vou ter um valor que expressa a correlação, né, entre essas duas colunas. Então, por exemplo, o comprimento do bico com o comprimento do bico, a correlação entre eles é 1. Por quê? Porque é a mesma coluna, então os valores sempre vão andar juntos, então a correlação é perfeita, é 1. Tá? E vocês vão ver que isso ocorre na diagonal inteira aqui. Por quê? Porque a gente está correlacionando as mesmas variáveis, os mesmos valores, então a correlação é 1. Tá? Isso aqui não interessa para a gente. Outro fato importante aí que vocês vão ver é que a diagonal superior e a diagonal inferior, eles são espelhados, né? Por quê? Porque aqui eu tenho, por exemplo, o comprimento do bico com a profundidade do bico, e aqui eu vou ter o comprimento do bico com a profundidade do bico de novo. Então eu tenho cada informação expressa em duas posições, tá? Essa é a minha matriz de correlação, tudo bem?
Pessoal, como vocês devem ter visto, né, esse coeficiente de correlação, aqui por padrão, quando a gente chama o método core, ele vai fazer aqui o coeficiente de correlação de Pearson, tá, que é o mais comum. E esse valor ele vai estar entre -1 e 1. -1 caso a gente tenha uma correlação inversa, né, e 1 se a gente tiver uma correlação direta. E se ele estiver próximo de 0, a gente não tem correlação nenhuma entre essas variáveis, tá? Então, só olhando como a gente tem bem poucas colunas aqui, a gente já consegue ver, né, onde a gente tem correlações maiores ou menores. Por exemplo, uma coisa interessante é que o comprimento do bico ele não tem uma correlação tão grande com a profundidade do bico. Tá? É aí uma correlação negativa aí, né, inversa, mas bem fraca, mais ou menos 0,23. Já o comprimento do bico ele está mais correlacionado com o comprimento da nadadeira, tá? É uma correlação aí de 0,65, uma correlação direta, tá? O comprimento do bico também tem uma correlação boa aí com a massa corporal, tá? Então, só olhando aqui essa matriz, a gente já consegue ter uma ideia de como esses dados estão correlacionados, tá? Só que quando a gente tem muitos dados, essa visualização já vai ficar um pouquinho mais difícil. Então, se a gente tiver um gráfico para mostrar isso aqui, a gente vai conseguir enxergar melhor o que está acontecendo. E o Seaborn tem uma forma bem legal de exibir isso aqui usando o mapa de calor, tá? Então vamos chamar aqui no Seaborn o método heatmap, que serve para criar um mapa de calor, tá? Então, para esse heatmap, eu vou passar essa matriz de correlação. Vou chamar aqui df.core e vou passar esses dados para ele, tá? Isso aqui, pessoal, é o meu mapa de calor. Vocês têm aqui uma escala, que nesse caso aqui está indo de menos 0,5 mais ou menos até 1, tá? E você tem aqui a matriz com os valores dessa escala. Para isso aqui ficar um pouquinho melhor, a gente deveria exibir esses valores aqui dentro, né? Então vamos colocar aqui, ó, o parâmetro anote, né, de anotação true. E aí ele vai anotar para a gente aqui dentro os valores, ó, melhorou. Então a gente vê aqui, ó, que a diagonal, a correlação entre as colunas é toda 1, né? Porque a gente está correlacionando as mesmas colunas e a gente vê os outros valores. Porém, pessoal, aqui a gente ainda tem um problema. Se vocês olharem aqui na escala, a gente tem o valor superior 1 e a gente tem o valor inferior menos 0,5. Por quê? Porque o heatmap ele vai olhar todos os valores que eu tenho na minha matriz e vai pegar entre esses valores aí o maior, o menor e vai fazer a escala do meu heatmap em cima desses dois valores. Só que isso não é bem a realidade. Por quê? Porque a minha matriz de correlação, ela teoricamente poderia ir de -1 a 1. Então, para isso aqui ficar um pouquinho melhor, a gente pode passar dois parâmetros aqui dizendo quais são os valores mínimos e qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo da minha escala. Então eu vou falar que Vmin é igual a -1 e Vmax é igual a 1. E aí eu estou setando ali os limites superior e inferior da minha escala. -1 aqui é a cor preta aqui e 1 é aqui a cor mais clarinha, aqui esse beijinho. E ó, facilita bem, né? Agora a gente tem uma dispersão maior aí entre as cores, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Então a gente vê onde as cores estão mais fortes aqui, que são onde estão os pontos mais ou menos correlacionados, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, talvez melhore aqui, é mudar também o mapa de cor que a gente está usando. A gente pode passar o parâmetro CMap e falar para ele, eu quero um mapa de frio para quente, cool, warm. Ó, agora a gente tem valores azuis aqui que são mais próximos de -1, né? Mais frios, e em vermelho os valores mais próximos de 1. E a gente consegue visualizar um pouquinho melhor essa correlação. Tá, pessoal? Essa aqui é uma matriz bem pequena, são poucas colunas, então a gente nem precisaria realmente disso aqui, né? A gente pode usar essa visualização, mas ela é meio que desnecessária. Tá? Mas se a gente tiver aí 20 colunas, 30 colunas, aí uma matriz dessa ajuda bastante. Vamos supor que eu estou lá
pegando todas as disciplinas de um curso, por exemplo, de análise e desenvolvimento de sistemas, e estou correlacionando as notas dos alunos. Eu quero ver se o aluno que vai bem em engenharia de software, se existe alguma correlação entre a nota de engenharia de software e a nota de lógica de programação, por exemplo. Essas notas estão correlacionadas. O aluno que vai bem em redes, ele também vai bem em desenvolvimento para web. Então a gente consegue enxergar se existe alguma correlação ali entre essas disciplinas. Então a gente consegue procurar bastante coisa interessante, né, usando esse tipo de recurso, essa correlação. Lembrando, né, que como vocês devem ter visto, que correlação não é causalidade, não é porque duas coisas estão correlacionadas que uma é a causa da outra, tá? A gente vê que elas andam juntas, mas não quer dizer que elas são causa e efeito. Tudo bem? Outra coisa legal que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho essa visualização é criar uma máscara para ocultar metade desse gráfico, a diagonal superior ou a diagonal inferior. Para isso, pessoal, a gente pode usar um recurso do NumPy. A gente tem um método chamado trio, que vai pegar o triângulo superior ou o triângulo inferior de uma matriz para a gente. Então a gente vai passar aqui para ele a matriz de correlação. E vocês vão ver, se a gente der uma olhadinha aqui nesse mask que a gente criou, ela é a matriz de correlação, mas com valores zerados de um lado, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu heatmap aqui e passar o parâmetro mask. Mask igual a mask. E aí vocês vão ver que ele vai plotar para mim só metade. Então, some aqui a diagonal, que seria tudo 1, né? E some, nesse caso aqui, o triângulo superior aí da matriz. A gente fica só com esses dados aqui de baixo. Fica um pouquinho mais limpa a visualização. Se vocês quiserem fazer o contrário, pegar só o triângulo superior, ao invés de usar o trio, vocês podem usar o trio com L, tá? E aí ele vai criar uma máscara inversa dessa. Ó, ele criou outra máscara. Aqui ele pegou só o triângulo superior, aqui ele vai pegar o triângulo inferior. Na exibição isso fica ao contrário, né? Então vamos pegar aqui e recriar esse heatmap agora com a minha máscara nova. E ele inverteu aqui, usou só a diagonal aqui, o que está acima da diagonal, o triângulo superior. Tudo bem, pessoal? Então essa é a forma de se criar aí a matriz de correlação com pandas usando o método core, tá? Se vocês derem uma olhada na documentação desse método, vocês vão ver que a gente pode usar outros métodos além do coeficiente de Pearson, né? Você tem outros métodos que você pode passar para esse parâmetro método aqui para criar a correlação, tá? E essa é a forma de criar o heatmap para exibir essa correlação. Tudo bem? Então, por enquanto é isso e até a próxima aula.